Olá pessoal, bom, eu queria falar um pouco hoje sobre a crise econômica contemporânea. E para você entender a crise econômica contemporânea, você tem que entender de emprego, riqueza individual, crescimento do PIB e progressão de desastre sobre o meio ambiente. E para você entender isso, eu fiz pequenos gráficos aqui que a gente pode ter mais ou menos uma ideia do início do século passado, o ano de 1900, até o ano 2020. Então, aqui é o seguinte, por volta do ano 1900, você tinha emprego em alta, você tinha trabalho em alta e você tinha produtividade. Existia arqueiros e arqueiros de terra para construir eletricidade, água, esgoto, saneamento básico, asfalto. A área da progressão de desenvolvimento econômico era aberta, era livre. E a progressão de desastre, ela era pequena, certo? A progressão de desastre, ela era pequena ao meio ambiente, porque a área de desenvolvimento econômico estava aberta, era terreno aberto, ou seja, né, lugares para construir, planejar e tal, né? Então, o que acontece? Por volta do ano 1960, o emprego, conforme a arquitetura ela vai tendo contenção do meio ambiente, ou seja, o arquiteto ele tenta proteger o meio ambiente. Então o que acontece? O emprego começa a cair por volta de 1960. Na verdade foi bem antes, né? Porque a Primeira Guerra e a Segunda Guerra já foi por causa de emprego, né? Lembra o que aconteceu, o desastre na Europa, a morte de 2 milhões de judeus, iniciando pela Alemanha, de Hitler. Foi por causa de emprego, crise econômica na Europa. É o que a história conta, né? É o que eu aprendi, que a crise que levou à Segunda Guerra Mundial na Europa foi emprego. Então você tem aqui já, a partir do ano 1945, no início da guerra, uma queda de emprego. E aí depois da Segunda Guerra veio o progresso, né? E com o progresso veio a abertura do capital, que eles chamam de liberalismo, né? Porque o neoliberalismo foi depois. O neoliberalismo foi entre 1970, na minha opinião, em 1970 até os dias de hoje, o neoliberalismo. E o liberalismo começou a partir da Segunda Guerra Mundial. E aí você já começa a ter uma degradação da área de progressão de desenvolvimento econômico, ou seja, a liberação da economia global, né? Onde todos os países participavam de um PIB em comum, que é o planeta, geoeconomia e geopolíticas. Então aqui você já vê nessa área aqui, você já vê o começo da progressão de desastre, que o arquiteto chama. E junto com a progressão de desastre, né, já começa também a riqueza individual começa a cair. Ou seja, na verdade ela é alta, por volta de 1960. Ou seja, as pessoas tinham mais dinheiro, tinham mais poder de compra, de investir, tal. Então, vamos lá. Aqui no ano 2000, já adiantando bastante, o que aconteceu? O emprego, trabalho e produtividade caiu no Ocidente. Foi para a Ásia, na verdade, né? Mas mesmo assim, a Ásia também tem forte desemprego. Então, você já vai ver aqui um triângulo muito inferior ao primeiro do ano 1900. Você já vai ver aqui uma diminuição desses três gráficos, de emprego, trabalho e produtividade. Aqui, ó, no ano 2000, certo? E você vai ver que o trabalho que eles fizeram do ano de 1900 até o ano 2000 afetou bastante a área do PIB aqui, ó. Tá vendo? Esse quadradinho aqui são as exponenciação progressiva do modelo de vida, né? Carro, casa, apartamento, ocupação do espaço geográfico
para ocupação do homem moderno. Isso aí é só você entrar no Google. Isso aí é só você entrar no Google Maps que você vai ver a geografia e a demografia de cima para baixo. Isso aqui é em termos matemáticos. Muito simples. O que aconteceu? Conforme a área do PIB foi aumentando, a progressão que o arquiteto chama de progressão de desastre também aumentou. Ao tamanho desse triângulo aqui, né? Eu esqueci o nome dessa figura aqui, se é um triângulo, eu não tenho certeza, mas acho que é metade de um quadrado. Olha só, então em 1960 era pequeno, né? No ano 2000 aumentou. E a riqueza, e pra gente tentar conter, a progressão de desastre, o arquiteto teve que ir diminuindo a riqueza individual. Porque quanto mais rica é uma pessoa, mais ela afeta o meio ambiente. Então o arquiteto fez o seguinte, o arquiteto falou assim, eu vou aumentar o fluxo de guerra e vou diminuir a riqueza individual. E aí hoje, nos dias de hoje, no ano de 2020, você tem uma depreciação do poder de compra. Você não sabe o que é isso, mas você sente isso todo dia que você vai no mercado. Se no ano 2000 você comprava R$400 de compra, muita gente hoje está entrando no mercado para comprar de sacolinha. É natural. É natural. Porque o arquiteto calculou, ele está aí calculando, cada dia que passa o arquiteto calcula a economia uma tentativa de ser subsistente. Não de riqueza. Todo dia o arquiteto calcula a economia para ela ser subsistencial ao ser humano e não de maior riqueza. Porque quanto mais rico é o ser humano, mais afeta o meio ambiente. Então, a riqueza individual caiu. A partir do ano 2000, a riqueza individual caiu, beleza? Então, voltando aqui, e esse negócio continua. Nessa perspectiva, nessa progressão geométrica, em 2100, praticamente ninguém vai estar empregado. Nós vamos afetar ainda mais a área do PIB. E a progressão de desastre vai ser as maiores da história da humanidade. Por volta de 2100. Então, é lamentável o que está acontecendo. Não sei como é que quem deixou acontecer isso. Eles falam que isso aí é um defeito na economia, a parte ambiental, derivativa da mecânica econômica internacional. Que só agora, com a legislação binária, ou seja, os computadores legislando a nossa vida econômica, é que o arquiteto conseguiu conter a progressão de desastre ao meio ambiente. Então, a perspectiva do triângulo aqui para 2100 é lastrosa. Fora o declínio do petróleo, que vai deixar milhões de pessoas aí desempregadas, desamparadas e praticamente em terrenos inabitáveis. Por volta de 2100, não adianta você ter uma casa que diria de 10 cômodos, uma cozinha grande, porque essa casa vai ficar obsoleta. A casa vai ter um alto valor no local que está, mas você não vai conseguir ninguém para comprar porque a região vai ficar obsoleta, demograficamente e geograficamente falando. Essa é uma tendência. Quem tem uma casa muito grande, a tendência é que essa casa se perda no tempo, porque quando a crise do petróleo vir, provavelmente a gente vai ter que plantar localmente. Entendeu? A gente vai ter que criar uma era autossubsistencial, de autossustentabilidade. Então, praticamente uma casa grande que foi feita baseada na arquitetura econômica do século XIX e o século XX completo, é uma casa que vai ficar obsoleta. Ela vai ficar cara para manter e você não vai achar ninguém para comprar essa casa no ano de 2100. Essa é a realidade. E aí o que acontece? Por volta do ano 2100, a riqueza individual vai ser menor ainda. Por quê? Porque a taxa de desemprego vai ser altíssima, né? A riqueza individual ainda vai ser menor ainda. Olha o tamanho da riqueza individual aqui, ó. Eu fiz tudo direitinho aqui, em quadradinhos aqui, ó. Tá muito fácil entender isso. Ó, a riqueza individual em 1900, né? Em 1900 você tinha uma riqueza individual alta, né? Em 1960, a riqueza individual das pessoas caiu. Muitas pessoas não percebem, mas caiu. No ano 2000, caiu mais ainda. E no ano 2100, a riqueza individual é menor ainda. Ou seja, você praticamente não vai ter salário em 2100. E para a gente consertar isso,
para evitar que uma catástrofe que pode desarticular praticamente 5 bilhões de pessoas no mundo todo, que é a crise energética. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que reconstruir, que aqui é um quadrado verde, né? Que ele pega as 3 progressões aqui, ó, de trabalho, a de emprego e de produtividade. A gente vai ter que abrir esse quadrado em verde aqui todinho, para consertar a área do PIB, que também está aqui, ó, e sobre uma progressão de desastre que vai ficar em vermelho, preto e depois vai ficar verde com o tempo. Mas isso tudo só vai ser possível se a gente trabalhar aqui, ó, com baixa riqueza individual. Aí nós vamos ter que repensar a CLT. Que aí, no caso, seria o presidente Lula com a classe sindicalista, para a gente criar empregos com baixa riqueza, que é uma coisa muito difícil, é que o arquiteto não conseguiu, foi convencer o ser humano de trabalhar com baixa riqueza. Entendeu? Esse é um problema que o arquiteto não consegue resolver. E a gente vai ter que encarar isso. Aí é onde eu vou pedir ajuda de presidente Lula, todas as classes sindicais do Brasil e do mundo, se for o caso. A gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que reconstruir a área do PIB para conter a progressão de desastre com baixa riqueza do trabalhador. Porque justamente o que deu valor a esse tipo de coisa no tempo do ano 1900 até o ano de 2020, o que realmente afetou o PIB, que desregularizou todo o espaço geográfico, demograficamente falando, foi a riqueza individual do trabalhador. No passado, precisava, a mecânica monetária internacional era a única coisa que a gente tinha para ajustar a sociedade e hierarquizar a sociedade. Do ano de 2020 para cá, todas as teorias econômicas de salário, benefício do trabalhador, de 1945, constituídos até os dias de hoje, é fracasso. É fracasso não para uma pessoa que queira esse direito. É fracasso não para um adolescente que está começando no mercado de trabalho. Mas é fracasso para o meio ambiente, ao qual nós somos altamente dependentes. Então, é um caso muito sério. Isso aqui está praticamente sugerindo a destruição do ser humano com o tempo. E a gente tem meios de resolver isso. Mas aí precisa da colaboração da classe sindical, dos líderes que conversam com a classe trabalhadora para resolver isso, porque de fato as coisas ficaram feias. Beleza? Então, esse é meu último gráfico que eu falei aqui sobre a progressão de desastre do arquiteto. Isso está ocultado no filme Matrix, na conversa do Neo com o arquiteto. O arquiteto ele não achou solução. O arquiteto ele falou: eu não achei solução para isso. Simplesmente para mim é o fim de tudo. É o fim da humanidade. A gente vai entrar numa era de um cataclismo e com o tempo a gente vai se reerguer de novo de uma forma talvez em forma de índio, em forma de, sei lá. Aí é os filmes, né? Mad Max, Eu Sou a Lenda, o Livro de Eli, A Máquina do Tempo. O Mad Max, gente, tem 2 versões do Mad Max. Tem um Mad Max de 1990, se eu não me engano, com Tina Turner, e tem um Mad Max novo. E outra coisa, viu? Para aqueles que estão desapontados, desanimados com a reestruturação do sistema, eu vou falar uma coisa para você. Já saiu o filme O Exterminador do Futuro Destino Sombrio. Não adianta você ir querer contra as mudanças. Você vai se lascar. Todos aqueles que são contra a reforma do establishment é o adversário do Exterminador do Futuro o Destino Sombrio. Tá no filme já aí, tá no cinema, tá em cartaz. Não vai contra, que você vai levar chumbo grosso, velho. Entendeu? Não vai contra. Aceita o que o Estado está pedindo, que é melhor para você. Dane-se o que está acontecendo, se cortaram sua luz. Não vai contra, não. Vai, se você sair na ignorância, você vai levar choque, você vai levar porrada. Porque entre salvar o planeta, e matar 1 milhão de gente, o que você acha que o sistema vai preferir? Salvar o planeta. É o risco do planeta que está em jogo. Isso aí vai ocasionar aposentadoria de pessoas, vai ocasionar lei da propriedade privada, salário, é muita coisa. O negócio é você aceitar as mudanças.
Beleza? Um abraço.